Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro, mais um episódio de Conta Mais Podcast. Vocês estão de boa? Tranquilo? E hoje mais uma vez meu papo é com meu amigo e com meu co-host Léo. E aí, Léo, só de boa? Fala Pedro, beleza? Mais um episódio chegando por aí. Como sempre, né? Só história top aí. Vamos que vamos. É isso aí. Essa daqui é uma das histórias das antigas, né? E nosso convidado de hoje é o nosso amigo Júnior. Fala, Júnior, tranquilo? Tudo bom, Pedro? E aí, Léo, beleza? Tudo bom? Beleza, Júnior. Galera, Olá a todos, vamos nessa então. vamos nessa, né? Vamos falar tudo aqui, contar mais pra galera toda a história do Júnior. É isso Vai aí, ser galera. bom. O Júnior morou mais de 2 anos na Europa, né? Em Dublin, na Irlanda. Cara, tem uma história, esse cara aí tem uma história também, como os outros também, fantástica, aí de desafios, superações. Então, se você quer saber mais a história do Júnior, fica aí depois da vinheta. É isso aí, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook e no Spotify como Conta Mais Podcast. No Spotify sempre a gente tá postando a íntegra dos áudios lá. Se tiver agora que já tá tudo voltando ao normal, né? Se estiver indo pra alguma viagem, indo pra academia ou indo pro trabalho, põe a gente pra escutar no Spotify, você vai escutar esse áudio na íntegra. No Instagram a gente tá como Conta Mais Podcast Underline, sempre a gente tá postando as novidades dos vídeos lá e alguns trechos dos vídeos. E aqui no YouTube aquele papo padrão, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. É isso aí, vamos que vamos. Júnior, primeiramente a gente conta mais podcast aqui, o Pedro quer agradecer, né? Por você aceitar esse convite de contar, compartilhar sua história aqui nesse episódio do Conta Mais. E a gente quer saber tudo aqui, né? Igual a gente pergunta para os convidados, a gente quer saber tudo aqui, toda essa trajetória dessa experiência que você teve de intercâmbio, né? Tudo que você aprendeu aqui fora. Então, a gente queria saber mais sobre quem é o Júnior. Conta mais aí pra gente, pra galera, quem é o Júnior. Certo? Então, Júnior, né? Antônio Júnior. Meu primeiro nome é Antônio, mas a maioria me chama de Júnior, então a gente fica um pouco mais íntimo aqui, né? E quem sou eu, né? Na verdade, eu agora estou num momento aí de estudos para a área de TI, né? Tô me engajando nessa área, que foi uma coisa que foi acontecendo na vida, mas antes disso, né? Antes do intercâmbio, né? Me formei em gestão empresarial pela FATEC, também tive a formação de regência coral, técnico em regência coral pela ETEC de Artes, né, também de São Paulo. É, já fui bastante envolvido com trabalhos musicais, com trabalhos vocais, corais, né, grupos, e assim, a paixão que eu tenho, né, música também, mas eu gosto muito da área de gestão, por isso que eu sou formado na área, trabalhei na área da qualidade, né? E agora tô nessa, né, na área de TI. Estou trabalhando numa empresa de cibersegurança, né? Aqui no Brasil. Assim, o intercâmbio ele fez parte dessa trajetória, até mesmo para eu entrar nessa área, né? É uma coisa que a gente pode falar sobre isso, que realmente ajudou muito para que eu pudesse entrar na área. Inclusive, eu entrei na área no meio da pandemia, né? No meio da pandemia, eu fui Sim. contratado, então, acho que é uma coisa interessante. Então, eu tenho 36 anos, né? 36 anos, e no momento moro com a minha mãe aqui no Brasil, né? Mas, assim, a experiência foi fantástica e a gente vai conversar sobre isso. Então, estamos aí numa crescente, né? É Graças a isso Deus. aí. Como sempre, né? Não pode parar, né, Júnior? Não pode Isso aí. parar. Júnior, conta mais pra gente, pra galera aí, um pouquinho quem era o Júnior antes do seu intercâmbio, tá? Tá O que bom. você fazia no Brasil em questão profissionalmente falando também, das suas motivações aí também, que você gostava de fazer. Conta mais pra gente aí, só pra saber quem que era o Júnior, o que que ele fazia antes do intercâmbio. Tá. Antes do intercâmbio, eu estava no período que eu estava estudando, estava fazendo gestão na FATEC, né? Gestão empresarial. Então, eu estava fazendo e aconteceu uma coisa interessante, porque assim, eu sempre tive o sonho de viajar, de conhecer uma cultura diferente, viajar, conhecer uma cultura diferente e aprender uma língua, né?
o inglês, que é a língua aí é a língua universal, né? E é tão importante. Inclusive, só que assim, eu nunca tive muito incentivo para isso, mas eu sempre tive vontade. Então, no meio que eu cresci na Zona Sul de São Paulo, ali, Santo Amaro, Capão Redondo, né? A região que eu me encontro hoje também. Cresci com alguns amigos que nunca tiveram essa visão, né? O pessoal não tinha essa visão e tal. Eu sempre que eu ouvia falar de alguém que tinha morado fora, que sabia falar inglês, que tinha morado nos Estados Unidos, na Austrália, sei lá, qualquer lugar, eu sempre ficava muito interessado. Ficava perguntando como que é lá, cara, como que as pessoas vivem, como se alimentam, né? Aquela história. E aí eu gostava de ouvir as histórias, né? E eu pensava, cara, um dia eu tenho que ir nesse lugar. E até mesmo quando assistia filmes, né, séries, você via aquelas ruas bonitas, aquelas coisas, aquelas pessoas, né, uma aparência diferente também. Então eu pensava, deve ser muito legal, né, pisar lá e tal. Então eu sempre tive essa vontade, mas nunca tive alguém para me incentivar. Inclusive, às vezes, até uma pessoa que está ouvindo agora aí passa por isso também. Tem muita vontade de fazer isso, mas não tem ninguém que incentiva. Às vezes, o Certo. próprio familiar, as próprias pessoas, os próprios amigos já não têm essa visão e também não quer que ninguém tenha. Não, para você vai fazer isso? Como assim você vai para os Estados Unidos? Você vai para a Irlanda? Como assim? E eu não. Então, as pessoas geralmente gostam de dar uma diminuída, assim, né? Mas o que acontece? Eu falava que eu tinha muita vontade de fazer intercâmbio e tal. Comecei a juntar uma grana. Na época eu dava aula de canto, né? Dava aula de canto, dava aula para corais, para grupos e trabalhava por conta própria enquanto eu fazia faculdade, fazia à tarde, né? Então, eu falei assim, eu pensei assim, eu vou vou juntar um dinheiro aqui, porque assim, a gente que cresce num lugar mais periférico, a gente é mais difícil conseguir as coisas, então falei, vou juntar uma grana porque o meu negócio não é dinheiro, dar dinheiro para banco. Se eu quiser comprar um carro, alguma coisa, eu tenho que dar uma boa entrada e tal. Então eu vou juntar um dinheiro porque uma hora vai ser útil para alguma coisa, ou para comprar um carro, ou para fazer qualquer coisa. E aí um dia eu estava na faculdade e meu professor de marketing, né, tava lá, eu tava cansado de só transporte público e tal, comprar um carrinho, né? Tô juntando uma grana aí e tal. Aí peguei um jornal de classificados de seminovos e tava olhando os carros e, como eu não conhecia muito do assunto, cheguei pro professor e falei, professor, você manja de carro? Ah, sei alguma coisa e tal. Tô pensando em comprar um carrinho aí e tal. Qual que você acha legal? E mostrei, né? E ele ficou falando, ó, esse aqui é bom, esse aqui bebe muito, esse aqui não sei o que, tal, 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 tal. No meio da conversa, você está juntando uma grana? Como é que é? Curioso, né? Professor curioso, querendo saber da vida do aluno e tal. Aí eu falei, é gente boa pra caramba. Aí é o Ignati. Depois eu vou até falar para ele assistir esse podcast. Aí o que acontece? Aí eu falei, então, professor, eu estou pensando em comprar, mas, cara, às vezes vem uma ideia na cabeça de fazer um intercâmbio e tal. Aí na hora que eu falei isso, aí ele fechou o jornal, assim, eu lembro como se fosse hoje. Isso foi em 2012, 2013, acho que 2012. Fechou o jornal, falou assim, cara, esquece isso aqui, vamos conversar. Intercâmbio é a melhor coisa que você vai poder fazer por você. Por quê? Aí ele falou todas as vantagens, né? Você vai crescer como pessoa, vai aprender uma língua, vai, mas você vai crescer como pessoa, você vai se reinventar, você vai conhecer outras formas de pensar, você vai abrir, vai expandir sua mente, você vai ver um mundo diferente, né? Aí ele falando, aí eu que já era interessado, né? O olho até brilhava, assim, nossa, já pensou fazer isso? Ele falou, ó, eu passei um ano nos Estados Unidos, foi a melhor experiência da minha vida. E, cara, a melhor coisa que você vai fazer, tá, gravei o que ele falou, a melhor coisa que você vai fazer hoje é investir em você. Investe em você, que é a melhor coisa que você vai fazer.
Intercâmbio é isso, você investir em você, entendeu? Você vai ter algo Show de que bola, ninguém hein? vai, que é a experiência, que é o que você vai viver ali, entendeu? E aí, quando ele falou isso, cara, aí mudou, aí virou a chave, entendeu? Aí eu esqueci carro, falei, não, eu vou continuar andando a pé aqui, que depois eu vou estar andando a pé em outro lugar mais interessante, né? E aí foi isso, trabalhando, juntando uma grana, tal, tal, tal. Aí quando chegou em 2000, quando chegou em 2000 e 2014, eu estava para finalizar a faculdade e já tinha juntado uma grana legal e tal, né? Essa é uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer, mas é muito, você conseguir fazer é essencial, cara, juntar uma graninha, ter uma grana guardada, porque quando você precisa fazer alguma coisa e você faz, é muito gratificante. Aí, beleza. Aí o que eu fiz? Aí eu falei, eu vou fazer meu intercâmbio. Só que eu não sabia ainda se era Irlanda, se era Canadá, se era Austrália, se era Estados Unidos. Só que eu sou muito pé no chão. Então, assim, eu não ia investir em algo que eu pudesse me frustrar. Tudo bem que isso pode acontecer, só que quanto mais eu puder garantir que algo que eu vá fazer, ainda mais com dinheiro que você rala pra caramba para juntar, vai dar certo, melhor, minimizar os riscos, né? Então, o que que eu fiz? Falei, meu, acho que eu tô pensando em ir para Nova Zelândia. Aí eu fui perguntar para uma amiga minha como que foi na Nova Zelândia, ela contou a história de uma pessoa que foi para lá e, e foi deportada e a grana que ela gastou com passagem, umas coisas lá, tipo, perdeu. Aí eu Putz. já fiquei todo preocupado, né? Falei, ixi, Nova Zelândia, acho que melhor não, hein? Aí, Estados Unidos, tem que provar não sei quantas mil coisas lá, mostrar sua vida inteira, mostrar tudo, número de sapatos, sei lá o quê. Falei, meu, também não vai rolar. Aí falaram da Irlanda para mim. Irlanda, aí eu achei interessante porque Europa, né? Europa, você tem ali, você pode viajar, conhecer outros lugares mais com uma facilidade maior e tal. E aí eu falei, não, Irlanda, bacana. Como que é lá? Alguém já foi? A minha primeira pergunta: alguém já foi deportado só de ir? Porque deportado tá lá e fez alguma porcaria e ser deportado, é claro que vai, né? Uhum. Falei, não conheço história de quem só de ir foi deportado. Então, cara, então é isso aí. É isso que eu preciso. Preciso pisar no país primeiro. Pisar, entrar direitinho, depois eu vou ajeitando as coisas. Aí tinha dois amigos no Brasil que abraçaram o sonho também. Meu sonho era de anos, né? Eles falaram, eu também quero, não sei o quê. Às vezes a pessoa tem alguma questão que não deu certo aqui, ou aconteceu alguma outra coisa, ou está desiludida, e às vezes fala, vou sumir no mundo. Aí vem a ideia do intercâmbio. Tem pessoas que fazem intercâmbio por isso. Também não é Sim. ruim, tá? Também não é ruim. Às vezes é bom, às vezes você precisa de um gatilho para fazer algo e tal. Mas no meu caso era diferente, já era um sonho e tal. Aí o que aconteceu? Aí eles falaram, vamos também. Aí, só que eles não tinham a grana ainda, eu já tinha me preparado e tal. Aí essa minha amiga, ela achou uma promoção numa empresa, uma empresa de intercâmbio, e a gente fechou uma escola lá que tinha uma promoção bacana. E aí eu falei, cara, essa promoção tá barato, vou pegar essa aí, tá? Na época, né, o real não estava tão desvalorizado como hoje, né? Então, assim, deu algumas facilidades. Aí eu fechei aí eles falaram, eu não tô com grana ainda, tem que esperar acontecer tal coisa, eu vou vender o carro. Eu falei, virei para eles e falei, gente, seguinte, esse meu sonho é de anos, tem uma promoção ótima aqui, não foi nem eu que consegui, foi a fulana de tal, né? Eu não vou falar o nome, mas só que eu vou aproveitar, cara. Eu vou na frente. Vocês vão depois. Eu vou abrindo o caminho lá, descobrindo como que é as coisas. Depois eu falo para vocês. Aí eu fechei e fui, entendeu? Foi assim. Eu fiz a colação de grau da faculdade em março e eu tinha falado pro pessoal da faculdade, tinha inglês na faculdade, eu nem estudava direito, cara. Que eu falava, eu vou aprender lá fora. É complicado essa história aí, mas beleza. Sim.
estava aqui e falava, vou estudar lá. Não, foi isso que aconteceu. Aprendi, hoje eu desenrolo inglês legal, bacana, mas assim, mas se você puder estudar aqui no Brasil antes de ir também, vai te salvar de vários perrengues, né? Mas aí eu fui, aí o pessoal da faculdade nem botou muita fé no que eu falei. Aí foi engraçado que em março eu colei grau, em abril, cara, eu tava tirando foto lá na O'Connell Street, lá, tirando a selfie lá. Caramba, um mês depois. Um mês depois eu já tava lá, porque eu já tinha fechado o pacote, já tinha tal. Então, e aí deu certinho, cara, muito bacana, foi uma experiência fantástica. Então, assim, o professor aí, ele teve um papel fundamental aí na minha decisão, né? A conversa que ele teve comigo, por mais que ele não saiba, né? Hoje ele sabe que eu voltei, estou fazendo faculdade de novo, na mesma faculdade, encontrei ele de novo. Aí eu falei, ô, Uhum. professor, você lembra? Pô, você foi para o intercâmbio. Eu falei, cara, a conversa que você teve comigo fez uma diferença. Aí depois ele até contou para outros alunos, né? Faculdade. Mas é interessante, cara. Show, hein? Muito show. Ajudou bastante. E como que foi essa chegada aqui? Provavelmente você fechou a acomodação estudantil como todo mundo faz, né? Ou você ficou em casa de família? Como foi a sua... Você lembra da sua chegada, da sensação de pisar no aeroporto, de ter que falar a primeira vez inglês com a imigração? Como que foi? Cara, a minha ida foi engraçada, porque assim, eu não falava nada de inglês. E aí teve uma amiga minha que estudou com a minha irmã na infância, que estava em Dublin na época, e me deu as dicas, né? Sempre tem algum amigo para dar uma dica. Só que ela não estava morando em Dublin, ou seja, eu ia chegar lá, não ia ter alguém junto comigo. Só que o que ela falou para mim, tem muito brasileiro aqui, você vai numa acomodação, você já vai encontrar pessoas, pessoas ajudam, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E eu falei, então tá, então é isso aí. Só que quando eu estava no aeroporto de Guarulhos, que eu dei tchau para minha família, entrei no avião, eu falei, agora é eu e Deus, né? Agora eu tenho que conhecer pessoas e tal. Aí foi engraçado, porque quando eu cheguei em Madrid, né? Aí eu falei, aí eu tava para fazer o voo, para pegar o voo para Dublin, em Madrid, e vi um carinha com a camiseta do São Paulo, se eu não me engano. Falei, o cara é brasileiro, né? Já vou conversar com ele, porque se ele tá indo pro mesmo lugar que eu. Aí eu cheguei, conversei, falei, tudo bem? Você é brasileiro, né? Com certeza. Tal. Ele tô indo para Dublin e tal. Falei, legal, a gente tá indo no mesmo dia. Ele. Aí começamos a conversar. Aí um cara tava do lado, olhando a gente. Ele tava meio tímido, né? Sei lá. Eu falei para ele, você é brasileiro também, né? Tal. Aí ele, sou, tal. Ah, junta com a gente aí e tal, tá indo para Dublin também, então. Aí três pessoas já falando, já trocando ideia, como é que vai ser lá, e aí, como é que você decidiu, não sei o quê. Chegou outras pessoas, cara, te juro, a gente juntou acho que umas 12, 13 pessoas Caramba. indo no mesmo dia para Cara, Dublin. No aeroporto, cara, antes de eu chegar no país, eu já tinha conhecido várias pessoas que estavam indo fazer um intercâmbio. A gente fez um grupo no WhatsApp, eu tirei uma selfie com a galera e mandei para minha família. Falei, já fiz alguns amigos aqui. Antes de chegar lá, show. usei o Wi-Fi do aeroporto para mandar para a família. Já tô com uns amigos aqui e tal, não sei o quê. A gente chegou lá, fez um grupo com a data da chegada. Hoje só tenho, acho que duas pessoas que ficaram permanentemente no país. Acho que duas moças que casaram lá, né? Mas assim, mas foi muito bacana. A galera aí parecia o Big Brother, né? Um foi eliminado, saiu, outro já foi, outro continua, sabe? E Exato. aí, assim, aí quando eu cheguei lá na acomodação, também a mesma coisa. Cheguei na acomodação, já conheci algumas pessoas e tal. Eu fechei duas, em vez de fechar uma semana só, eu fechei duas, para eu ter mais tempo para procurar uma casa para alugar, né? Porque a gente, chegando lá, a gente tem que procurar algum lugar para alugar, né? E fazer algumas entrevistas, né? Você vai morar com pessoas, estudantes, pessoas. Então, eles vão fazer entrevistas, vão querer saber quem é você e tal, para dividir ali o espaço, né? Mas aí foi bacana, cara. Conheci gente demais. É isso que já que é o que então o seu intercâmbio já começou no aeroporto, né? Que
acho que a ideia do intercâmbio, na real, na essência mesmo, é você conhecer uma outra língua, né? Aprender uma outra língua, conhecer outras culturas e conhecer outras pessoas. Então você já começou o seu intercâmbio no aeroporto, né? Isso que é legal. O interessante é que, assim, é muito bom essa receptividade esse convívio com os brasileiros. Tem pessoas que vão com a mentalidade assim, eu vou fugir dos brasileiros lá fora. Essa é uma mentalidade um pouco, assim, em certa forma, faz um sentido em alguns aspectos, mas tem outros aspectos que isso você não precisa pensar assim, porque Porque a galera o pensa Brasil, como um todo, né, Júnior? Tipo assim, né? Não fica com brasileiros como um todo, né? Mas então, tipo, como você tá falando, né? O brasileiro, ele vai, a primeira pessoa que vai te ajudar lá não vai ser um Sim, gringo que vai é chegar e vai verdade. pegar na sua mão e vai falar em português. Quer que eu te ajude? Não, é o brasileiro, entendeu? Pois é. Dependendo do seu nível de inglês, digamos que você já ralou pra caramba, estudou pra caramba aqui no Brasil e vai passar só 3 meses lá, beleza? Aí, ó, legal. Vai para os lugares onde tem gringo, conversa com os gringos o máximo que você puder, evita ficar no WhatsApp falando português, evita conversar só com brasileiro, aí tudo bem. Agora você vai para fazer um projeto a longo prazo e tal, você vai fazer amizades com brasileiros, as pessoas vão te ajudar e alguns também vão tentar te ferrar se você não tomar cuidado, porque a gente sabe, né? A gente conhece nossa cultura. Tem os espertinhos e tem os, como qualquer outra cultura, né? Sim. Mas é isso. Então, eu cheguei lá sem falar nada de inglês, cara. Quando eu cheguei no aeroporto, na imigração, tinha várias pessoas. Aí eu falei, você fala inglês? E eu já, curiosão, né? Você fala inglês? Não sei o quê. Ah, eu falo um pouco, não sei o quê. Tinha uma menina que já falava. Eu falei, meu, fica do meu lado, hein? Fica do meu lado, porque eu não sei como é que é, não sei o que e tal. E, cara, aconteceu uma coisa muito louca. Porque, assim, a escola mandou uma carta falando que eu tinha pago, mas tinha mandado uma outra carta falando que eu não tinha pago totalmente. Depois ela mandou a carta certa. Aí quando eu mostrei a carta lá, o cara falando inglês comigo, eu não entendendo nada, falava nada, aí eu mostrei para ele, falou alguma coisa, isso aqui não tá errado, não sei o quê. Aí a moça que manjava de inglês, ela já tinha entrado, só que ela voltou, porque não tinha alguém para traduzir na hora. Ela falou, posso ajudar ele e tal. Aí o cara, sim, aí ela foi traduzindo a conversa comigo, ou seja, a pessoa que eu conheci no aeroporto já me ajudou. Aí ela falou, cara, entra aí no seu e-mail que deve ter a carta que você pagou mesmo, porque essa aqui tá falando que você não pagou completamente. E eu já doido, querendo ligar no Brasil, já tremi na base na hora, né? Porque eu pensei, o que eu tinha medo de não entrar no país, de ser deportado, de acontecer qualquer coisa, eu pensei, só falta. O primeiro cara a ser deportado foi o brasileiro, aí eu lá, né, já. Aí o que acontece? Aí a menina entrou lá comigo, a gente usou o aeroporto, o Wi-Fi do aeroporto, mostrou pro cara, aí falou, não, ok. Aí carimbou lá, eu entrei. Na hora que eu entrei, cara, nossa, falei, cara, nem acredito. Que Aí alívio. tinha um transfer esperando a gente, né? Eu entrei no transfer, o cara falando português, não sei o quê e tal. Aí eu já fui olhando assim, parecia o maluco num pedaço chegando em Bel Air, olhando em volta assim, tá ligado? Mó comédia, né? Pode crer. Aqueles prédios diferentes, aquela arquitetura diferente, né? Você chega num outro mundo, né? No outro continente é totalmente diferente, né? Sim. E aí foi isso. Aí cheguei lá, fiz amizade com os brasileiros e tal. E aí fiquei louco para ir para a escola, né? Demorou acho que uma semana para ir para a escola. Quando eu fui para a escola estudar, aí eu já aí foi engraçado, essa parte foi engraçada, cara, porque assim, o pessoal falava: "Meu, você não vai estudar inglês aqui?" Porque eu estudava várias coisas, né? Teve uma época que eu fazia 2 cursos ao mesmo tempo. Aí eu não, eu deixo isso aí para depois eu vou aprender lá fora. Aí o pessoal falava, você vai se ferrar, cara, lá fora. Aí eu falava, não, tudo bem, eu vou me ferrar mesmo. A gente se ferrando que aprende, né? E realmente me ferrei. Porque algumas coisas, assim, foi difícil, entendeu? E aí, quando eu cheguei na escola para estudar, eu entrei no beginner, né? No elementary, né? Inclusive, eu acho que o Léo também
fez parte da minha sala lá. Exatamente. E aí foi engraçado, cara, porque assim, quando o professor deu as lições de inglês, eu falei, não acredito que eu tô aqui para aprender isso. Sendo que essas lições eu pegava na faculdade, pegava na escola, porque era o inglês básico. Ou seja, não vai ser diferente do que você aprende aqui do inglês básico aqui do Brasil, entende? Você vai fazer cruzadinha, vai fazer não sei o quê, vai aprender tia, avó, primo, aí depois vai para utensílios de cozinha, depois vai para não sei o quê. É tudo básico, não adianta, filho. Você tem que ter a base para você ir crescendo na língua. Aí eu falei, meu, agora tem que comer isso com farinha. Aí o meu pensamento foi o seguinte, aí você tem um quadro aí, mitos, né? Mitos e verdades, é isso? Isso. Você faz depois ou eu já posso falar uma agora? Isso é no final, no final. No final. Perto do final, Beleza. Mas de qualquer forma, o que acontece? Eu falei, não, agora a faculdade. Agora a minha faculdade vai ser o inglês. Do jeito que eu estudava no Brasil para fazer outras coisas, agora eu vou estudar o inglês. Eu vou ler, eu vou tentar conversar, eu vou tentar ouvir, eu vou assistir o que for que tiver que assistir. E aí eu fui para cima, entendeu? Por quê? Porque eu tinha pesadelos, cara. Depois, uns meses depois, eu tinha pesadelos que eu estava no Brasil e que eu não tinha aprendido inglês. Você acredita? Não sei se vocês chegaram a ter isso. O que eu tô fazendo no Brasil, cara? Não tô nem falando inglês ainda. Aí eu acordava, via aquele teto do quarto de Dublin assim, eu sentia um alívio. Cara, nossa, tô aqui ainda, eu vou aprender ainda. E aí, cara, nossa, aí eu meti as caras. O que eu fiz? Eu entrei na escola, saía da escola, ia para uma biblioteca, na biblioteca ali perto, num centrinho, ia estudar. Saía da escola, ia para a biblioteca estudar. E aí tinha vezes que eu falava, cara, eu tenho que conhecer gringo, meu, tem que conhecer uns gringos aí, eu tenho que tentar desenrolar. Só que não adiantava, porque eu não conseguia falar nada. E teve uma vez que foi até engraçado, porque eu tentei ir na igreja, acho que segundo ou terceiro dia que eu tentei ir na igreja, e aí uma coisa simples que você faz na rua quando você não está achando lugar é perguntar para alguém, certo? Sim. No Brasil, isso é a coisa mais simples. Tem pessoas que têm dificuldade, né? Tem vergonha de falar, por favor, onde... Mas quem não tem vergonha é tranquilo. Você fala, por favor, você sabe onde fica a casa azul de bolinhas amarelas e tal? A pessoa vai e responde. Você vai ali direito, não sei o que tal. Aí eu peguei e falei assim, cara, não tô achando isso aqui. Aí eu lembro que a minha amiga falou assim, a igreja fica na frente do Banco da Irlanda, Bank of Ireland. Aí eu, caramba, Bank of Ireland. Já sei falar alguma coisa, né? Aí eu peguei e falei, aí eu perdidão, né? Aí eu falei, cara, beleza, vou tentar achar essa escola aí, essa igreja, né? Aí eu cheguei pro tiozinho, senhorzinho, falei, esse senhorzinho não vai me tratar mal, não vai nada, né? Então deixa eu perguntar para ele. Aí eu falei, cara, antes de falar com o senhorzinho, eu fiquei pensando, como que é que pergunta onde? What? When é quando? Where? Aí eu lembrei do where, cara. Falei, cara, where, né? Where is Bank of Ireland? Aí eu treinei, where is Bank of Ireland? Aí cheguei, falei, please. O cara olhou pra mim, where is Bank of Ireland? Falei isso, né? Gaguejando assim e tal. Aí o tiozinho, let me see, Bank of Ireland, aquele sotaque, né, e tal, sei o que, aí, go straight down, left and take second right, e começou a falar rápido, e eu olhando para ele assim, não entendi nada, cara, só que eu não sabia nem falar, assim, eu não entendi nem nada. Aí, bom, eu perguntei pro tiozinho em inglês, ele me respondeu. Ele viu que eu falei inglês e falou, o cara tá entendendo. Aí ele respondeu, tá. E aí eu fiquei parado assim, tentando raciocinar o que ele falou. Não sabia nem o que era left, o que era right, não sabia nada. Aí eu fiquei olhando pra cara dele e falei, thank you. O tiozinho saiu mal satisfeito, ajudei, cara.
take it easy e tal, não sei o quê. E foi embora e eu, mano, o que adianta eu perguntar se eu não sei entender a resposta? Aí o tiozão andou tipo 5 metros, assim, olhou pra trás, aí você parado assim, né? Pô. Pô, o que aconteceu? Eu fui andando, uma hora eu achei lá, eu achei o lugar, falei, caramba, mano, ainda bem que eu achei. Não tinha nem Google. Hoje em dia, Google Maps, um monte de coisa, né, e tal. Eu não tinha internet fora do Wi-Fi naquela época. Então, eu passei uns perrengues assim que talvez hoje as pessoas talvez não passem, mas valeu muito a pena, entendeu? Porque foram muitas experiências, né? Assim, então, assim, como fala, eu fiquei louco para aprender a língua. Eu fiquei sedento, porque eu falei, cara, eu tô aqui, eu tenho que aprender. E a galera conversava, era engraçado porque o pessoal é modesto, né? Eu chegava assim, às vezes eu via um cara chegando novo no intercâmbio, eu falava assim, chegou mais um. Aí eu, e aí, beleza? Você é de onde? Ah, eu sou do, sei lá, sou de Minas, sou Sergipe, sei lá. E aí, cara, você já fala alguma coisa de inglês e tal? Cara, não sei nada de inglês e tal. Falei, pô, eu também. Aí eu me senti até bem, né, assim. Aí daqui a pouco tinha uma galera conversando em inglês assim, aí alguém soltava uma piada, todo mundo rachando o bico e o filho da mãe rindo junto. Aí eu, mano, ô, velho, você tá tirando? Você falou que não falava inglês, cara? Eu entendo algumas coisas. Ah, mano, você sabe sim, cara, eu que não sei nada. Aí eu ficava injuriado, cara. Falava, mano, eu tenho que aprender isso aí, velho, não dá. Aí às vezes eu vi uma situação engraçada, eu vi um tiozinho que parecia algum fulano, algum famoso, assim, eu queria contar a piada e não conseguia falar para ninguém. Aí eu, mano, caramba, velho, tem que zoar também e tal. Aí eu fui para cima, mano. E assim, uma das coisas que eu precisava de fato era estudar muito. Por quê? Porque, por exemplo, não tem. As pessoas elas acham que vão chegar num país e vão pisar lá e já vão falar a língua. Eu conheço pessoas que ficaram 8 anos em algum. Tem uma conhecida minha que ficou 8 anos no Canadá e não fala inglês de rua, mas não escreve. Ela aprendeu a ser analfabeta em inglês. É legal, ela fala algum inglês, mas não escreve. Por quê? Porque não estudou, entendeu? Então, assim, tem que estudar, tem que praticar, tem que correr atrás. Bom, aí uma das experiências legais que aconteceu comigo foi a questão da igreja, tá? Eu fui para a igreja e teve eu dava aula de canto no Brasil e eu vi uma vez foi passando os meses, eu fui aprendendo uma coisinha ou outra e tal, né? Catando milho em inglês, falando uma palavra, falando outra e tal. Aí foi engraçado que eu vi uma moça filipina, né? Tipo, uma mocinha, 7 anos de idade, e os pais na igreja, a menina foi cantar, eu achei linda a voz dela, mas sabia que precisava de uma aula, né, para melhorar. Aí eu falei, né, quem ela é filha de quem? Que tinha um monte de brasileiro, quem é a filha de quem? É a filha daquele casal ali. Ah, vou lá falar com ele. E eu meti as caras, né? Aí eu cheguei pro filipino e falei assim, hey, very good, né? Tipo, falando da moça lá. In Brazil, I was English singing teacher. Falei para ele. Aí ele, really? Aquele sotaque, really? Aí, né, falei, no Brasil eu era professor de canto e tal. Então, se quiser a gente pode tentar, só que meu inglês não é bom. Falei para ele, né? Ó, mas aí a gente tenta se reinventar para dar aula. Ele, não, vou querer e tal. Aí passou acho que 3 semanas, não falou nada. Teve um dia lá que ele passei o telefone, ele falou comigo, falou, não, eu quero colocar minha filha para fazer aula. Aí a gente fez aula, conversei lá, eles abriram espaço lá, e eu fui dar aula para a Filipina. E aí eu não conseguia muito dar aula, mas eu fui ensinando de certa forma. Eu falava, ó, faz assim, se você fizer assim, tal, não sei o que, grava. Então, o que aconteceu? Eu tentei me jogar nas situações para eu patinar mesmo, mas ir aprendendo, entendeu? Porque eu falei assim, ó, vou te dar aula de canto e você me dá aula de inglês. O máximo que você puder me ensinar, você me ensina. E aí foi engraçado porque a gente vai numa evolução, né?
Teve um evento também que eu fui, que eu vi uns africanos cantando. A gente foi num restaurante, tinha uns africanos cantando, aí eu falei, nossa, vocês... Não, eles não tinham cantado. Na verdade, eu vi e falei, vocês têm cara de cantores. Aí ela, não, a gente canta. Aí eles cantaram. Aí eu falei, que legal, tem um evento e tal. Eu falei, no Brasil eu cantava. Aí me convidaram para um evento de nigerianos na Irlanda. Aí eu falei, aí eu fui sozinho, cara. Cheguei lá usando o Google Tradutor. Na época, eu vi lá e consegui usar o Google Tradutor. Aí conversei com eles e tal, fui no evento e até cantei lá, só que cantei em português, né? Cantei em português e tal, falei, não estou preparado ainda para cantar em inglês e tal. Então, essas coisas foram me ajudando. Aí, nos Filipinos, eu fui convidado um dia para ir na igreja deles, só dos filipinos. Cheguei lá, só eu de brasileiro lá no meio. Aí, eu vi eles cantando e falei, dá para fazer um coral aqui. Aí eu juntei eles um dia lá, fiz uma divisão de vozes, e eles gostaram. Falaram, nossa, que legal. Aí, caramba, que bacana, hein? Aí os filipinos, eles me abraçaram, me adotaram praticamente, porque eu ia ensaiar eles todo sábado, virei amigos deles, e eles me... E era engraçado porque, assim, eles faziam uns almoços, né? Faziam uns noodles das Filipinas, umas comidas, assim, e era comida deles, muito boa, né? E aí, quando chegava o final, eu falava assim, você tá sozinho aqui, você não tá com a família, você tem que fazer um monte de coisa, tem que trabalhar, tem que estudar, ainda cozinhar, então leva a comida para você. Aí eu chegava com as marmitonas da comida dos filipinos lá em casa, e os eu falava, mano, onde você arruma esses rangos aí, cara? Cara, chegava com as comidas diferentes lá, às vezes eu só ia ter que cozinhar na quinta-feira, né? Cozinhar, porque eu não sabia nada, tive que aprender tudo aí. Foi até engraçado quando eu cheguei, eu falei para minha irmã assim, né? Primeiro arroz que eu fiz, cara, horrível aí. Aí foi engraçado que eu cheguei para minha irmã e falei, pô, meu, cozinhar não é difícil não. Aí ela, caramba, já tá assim, não sei o que. Eu falei, não, cozinhar não é difícil, difícil é comer o que eu cozinho. Isso é. Eu emagreci Verdade, mano. isso e tal. Mas é experiência, cara, é experiência. E aí, esses eventos, né? A música. Então, assim, quem tem alguma arte, né? Quem canta, toca. Eu já vi brasileiros que foram tocar na Grafton, né? Foram tocar, ganhar uma Sim. moeda lá. Tá? Vale muito a pena, cara. Investe nisso. Chegando aí, às vezes dá para fazer uns contatos muito bons e tal. E acredito que foi bacana. Ó, uma coisa que acho Network que é muito importante mesmo. Uma coisa que acho que é importante a gente falar, quando eu fui sem nada de inglês, certo? Fui aprendendo do básico, do zero, tal. Eu me joguei nas situações, eu convivi muito com brasileiros, falei muito português na Irlanda, mas eu me jogava nas situações que precisava de inglês. Eu lembro que eu ia para o parque, às vezes, quando fazia sol, fazia um tempinho não muito assim, nublado ou frio, eu ia para o parque conversar com senhoras, velhinhos, que às vezes eles ficavam no parque e eles gostam, né, de conversar e tal, e Sim. eu ficava só ouvindo. Eu lembro uma vez que eu fui no Botanic Garden, né, eu fui lá no Jardim Botânico e tinha um senhorzinho lá, eu falei que eu era do Brasil, ele já foi falando da Copa do Mundo, né, e tal, não sei o que, e ele falava, fazia pergunta, não sabia responder, I don't know. E aí, o tiozinho foi falando mesmo assim, eu lá sentado do lado dele, mano, e aquele sotaque bom, né? O sotaque dele era muito bom de ouvir, sabe? Mas assim, cara, foi muito louco, velho. Assim, você tem que se jogar nas situações. Outra coisa, por que que eu fui rickshaw? Por que que eu fui rickshaw? Tem gente que não sabe o que é rickshaw. É isso que eu queria perguntar, quais foram, além das aulas que você ajudava o pessoal, qual foi o seu primeiro emprego, qual foi a sua jornada de trabalho aqui? Cara, foi assim, eu levei um dinheiro contado para ficar, sei lá, uns 6 meses, para ficar 6 meses. O dinheiro contado do Brasil, tá? Uhum.
Só que assim, depois de 6 meses eu não ia ter mais como me sustentar no país. Não sei se vocês vão ouvir de fundo alguma coisa aí, mas Não, então Não, não, tá de boa, dá tá de pra boa. ouvir, tá de boa. continuar. Então, e aí o que acontece? Aí quando eu cheguei no, quando eu falei assim, ó, meu dinheiro vai acabar, eu preciso de trabalho urgente. Essa é uma das conquistas, tá? Essa é uma das conquistas quando a gente vai para o intercâmbio. Quando a gente sai do Brasil e vai para fora, às vezes a gente pensa, vai ter um emprego lá esperando por mim. Não é tão simples assim, tá? Você tem que lutar pelo emprego. Por quê? No Brasil, você precisa de inglês para conseguir emprego? Precisa, né? No intercâmbio, Depende. você precisa mais ainda. O inglês, ele é uma forma de selecionar, né? Hum. Mas tem pessoas que falam que se eu tivesse inglês, eu tinha conseguido um emprego tal. Se eu tivesse inglês, eu tinha conseguido ser promovido. Lá fora, o inglês é mais importante ainda, porque você vai, sei lá, você vai secar prato, vai lavar prato, né? Ou vai, sei lá, fazer qualquer trabalho. Você sabe falar os utensílios? O cara fala, ó, lava tal coisa para mim. Você sabe o que que é? Lava a panela do cabo redondo, ou sei lá. Você tem que entender, porque você está num trabalho, vai vir demandas, você tem que entender a linguagem, né? Então, você luta pelo trabalho. E quando você consegue um trabalho, é uma conquista. Por mais que seja um trabalho, um subemprego, que a gente chama de subemprego, né? Eu não sei quem inventou esse termo, subemprego, mas tudo bem. A gente usa ele para falar dos trabalhos, assim, que não exige muitos conhecimentos técnicos, digamos, né? De qualquer forma, quando você consegue o trabalho, tudo muda, porque você começa a ganhar ganhar na moeda do país, então aí você para um pouco de converter, né? Você para um pouco da conversão. Antes disso, não tem como parar a conversão. Eu vi pessoas que caíram no erro, tá? De falar a frase assim: quem converte não se diverte. Para mim, isso é um erro. Para mim. Por quê? Porque você está gastando dinheiro do Brasil. Como é que você não vai converter? Você ganhou em real. Você chega achando que você está no país lá e que você já está gastando em euro. Você transformou o seu real em euro. Isso é ilusão. Não é euro, é real que você está gastando. Ô, Júlio, a maioria das pessoas que falaram essa frase aí que a gente conheceu foi embora depois de 3 meses de intercâmbio, voltou pro Brasil. Exatamente, exatamente. Ô, Léo, eu lembro da gente conversando lá no Stephen's Green, dos caras que chegavam, achavam que tinha que ir beber, tinha que gastar o dinheiro para beber, para falar inglês. Eu bebendo, eu vou me soltar e vou falar inglês. Para com isso, meu amigo. Isso aí você está totalmente errado. Ó, outra coisa que aconteceu, um choque de realidade. Quando eu cheguei na segunda semana, eu vi um casal. Tem um momento lá que a gente faz os pedidos e agradecimentos para orar uns pelos outros e tal, né? Essa é uma prática da pessoal da igreja. E aí aconteceu uma coisa inusitada, que eu via as pessoas, o pedido e agradecimento, era tudo em volta do emprego. Olha, eu queria agradecer a Deus porque eu consegui um emprego. Que legal! Você vai fazer o quê? Eu vou limpar a casa de uma família. Eu vou lavar prato, não sei aonde. Eu vou ser kitchen porter, né? Que é o nome de quem lava os pratos, colher e tal. Nossa, que legal e tal. Aí, quando você via os pedidos, os agradecimentos, eram esses os pedidos, era, pessoal, eu peço que eu consiga um trabalho, porque senão, mês que vem eu estou voltando para o Brasil, e eu vendi o meu carro, e eu não falo inglês ainda, e eu, meu Deus do céu, olha isso, cara, a galera gastando uma grana para vir, não aprende inglês, não viaja, não passeia, não faz nada, e ainda volta e o que investiu não conseguiu. Então, o emprego é essencial, né? A menos que as pessoas tenham alguém para sustentar elas do Brasil e que mande dinheiro e que a conversão não seja problema. Pai, manda dinheiro para mim. Tá bom, filha. Toma aí. E aí, não sei quem tem essa condição, beleza, aí tudo bem, entendo você. Mas se não é essa a realidade, é essencial. E aí,
essa frase, quem converte não se diverte, é uma das maiores mentiras que existe do intercâmbio. Porque você está gastando dinheiro do Brasil, você está gastando dinheiro do Brasil. A partir do momento que você ganhar o dinheiro aí, em euro, beleza, aí você não precisa converter mais. Aí vai ser divertido você converter para o real, porque você pensar, pô, se eu converter para o real, eu consigo comprar tal coisa lá. Aí pode ser bacana. Mas até isso Sim. acontecer é complicado. Meu primeiro trabalho foi o quê? Eu fiz eu conheci um pessoal lá na Igreja dos Africanos. Uma mulher falou assim: eu precisava de alguém para olhar meus filhos, 3 filhos. Só dar comida para eles, tá horário, não sei o que e tal. São grandinhos já. Aí eu fui fazer um bico lá. Aí teve uma outra vez que eu fui trabalhar de kit importa também, lavando panela, lavando. Cara, panela gigante, você quase tinha que entrar dentro da panela para lavar. É doido. Pesado, viu? Só que assim, É, eu acho que eu não fui tão ágil, tá? Eu acabei no. Eu fui só, como fala, eu fui só substituir um amigo meu. Mas já foi uma graninha que entrou, que foi legal. Aí foi engraçado que o rickshaw, que quem não sabe o que é rickshaw, né? É aquela bicicleta triciclo, sei lá o nome, que vem da China, que é motorizado, tem motor, mas você pedala também, aí tem um banco atrás, você leva as pessoas, é um transporte turístico, né? Que você leva as pessoas para ver a cidade. É gostoso andar naquilo. Quem anda naquilo não esquece, né? Quem vai de rickshaw é uma das sensações assim maravilhosas que tem. E aí eu lembro quando eu cheguei em Dublin, né? Você chega meio assim, porque que será que eu vou trabalhar e tal? Aí eu vi os rickshaw na rua, olhei e falei, caramba, que trampinho ruim esse, hein? Aí eu virei para um camarada e falei, mano, se eu não conseguir nada, a última coisa que eu vou fazer vai ser aquilo ali, ó. Depois rickshaw. Aí, pô, velho, o rickshaw foi o que me salvou em Dublin, né? No aspecto de trabalho, no aspecto de conseguir fazer viagens através disso, entendeu? Valeu muito a pena. E assim, o rickshaw foi bom por quê? Porque eu consegui treinar o inglês. Você tinha que negociar a corrida com o pessoal da rua. Você tinha que negociar com gringo, com gringo, assim, com gente de outros países, com turistas, né? Pessoas que vão para Dublin para passear, sei lá, da Itália, de outros países, da Escandinávia, sei lá. E o próprio irlandês, né? Que tem um sotaque assim mais diferente e o inglês de rua assim. Então, essa experiência de você. Quando eu comecei a trabalhar, foi antes dos 6 meses de Dublin, eu não estava desenrolando inglês aí. Eu estava começando a entender uma palavra ou outra, uma frase ou outra, mas sentenças longas eu não conseguia assimilar de uma vez. Então, quando eu comecei a trabalhar sem saber me comunicar tão bem. Eu conseguia só perguntar, o cara falar onde ia, às vezes eu não entendia, perguntava para um brasileiro do lado, onde é tal lugar, em português mesmo, levava o pessoal lá, os caras me pagavam. Eu sabia falar o dinheiro, sabia falar, o cara falava how much, eu respondia, era isso. Só que o que foi acontecendo nesse processo? Comecei a trabalhar, né, como rickshaw, e aí eu fui entendendo aos poucos inglês. Aí foi engraçado, porque, assim, é engraçado que o inglês vai entrando na sua cabeça devagar, não é do dia para noite. E aí, quando eu começava a entender a conversa dos caras, eu começava a dar risada, porque coisas hilárias que nós falamos em português é normal, a gente já está acostumado. Às vezes a gente ri, às vezes a gente nem ri. Mas quando você ouve uma coisa engraçada, ou um cara bêbado falando inglês e falando alguma coisa meio, sei lá, sem noção, tá? Para mim foi muito engraçado. Então eu comecei a entender, e toda vez que eu entendi uma frase e tal, eu dava risada, e aí o gringo ele gostava disso, entendeu? Porque ele estava lá conversando com o amigo dele, falava alguma coisa, eu começava a rir, e aí o cara se achava engraçadão e tal, aí acabava virava amigo de uma corrida ali, aí pagava mais e tal. Então, e eu fui gostando desse processo, assim. Então isso foi me dando cada vez mais energia para estudar, para aprender mais, falar, eu vou falar esse negócio aí, vou falar essa língua. Só que um ano não foi suficiente, tá? Para quem vai sem nada, para mim não foi, tá? Quando tava para completar um ano, tava entrando na cabeça legal, mas eu tive que ficar mais um ano e tal para poder aprender bacana e tal.
De qualquer forma, se eu voltasse para o Brasil em um ano de experiência, teria evoluído muito meu inglês, muito do que eu era antes do que eu tinha aprendido. Mas eu pensava, não, eu tenho que voltar falando, porque eu vim para isso, entendeu? Então, tem que ter prioridades, né? É engraçado, assim, que eu não bebo, né? Então, eu ia nas festas, o pessoal, pô, você não bebe? Aí teve um amigo, um camarada que meio que tentou tirar uma onda minha, falou assim, você tá fazendo o que aqui na Irlanda, cara? Você não bebe? Eu falei, cara, você veio aqui para beber? Fiscal no Brasil, cara. Eu vim para aprender inglês. Entendeu? O Léo, ele presenciou isso. Algumas pessoas que chegaram muito assim nessa onda de, vamos beber, vamos isso, vamos aquilo, esquece que o dinheiro é diferente e tal, e voltava pro Brasil, cara. Voltava sem conseguir, às vezes, um objetivo, né? Sim, o que eu vejo mais, o problema da galera, eles vêm, né? Tipo, tem todo esse esforço de juntar dinheiro, vem de carro, vem de outras coisas para vir, faz todo esse planejamento, né? É. Prepara psicologicamente, deixa a família tudo, emprego, aí vem, certo? Aí Então, chega aqui, aí é tudo novo, igual o Júnior falou, né? Também é tudo novo, cultura nova, tudo novo, pessoas novas, mindsets diferentes, tal, baladas novas. Aí a galera se dispersa, eles perdem o foco, que é para aprender a língua, que é o mais importante, o objetivo maior. Então eles perdem o foco, e por exemplo, para ir para Irlanda tem que ter no mínimo 3.000 euros na conta. Então, assim, eles ficam todos assim, de lubear, tipo, nossa, toda coisa nova, eu quero experimentar tudo e não sei o que, sair, beber, conhecer. Os caras começam a gastar dinheiro, aí perde o foco. Aí quando vai ver, só tá com 100 euros na conta, não consegue. Aí começa a correr atrás do o dinheiro trabalho, vai. aí começa a correr atrás do trabalho quando tem só 100 euros na conta, né? O dinheiro vai Se embora, planejou né? lá atrás no Brasil 2 anos, aí aqui gasta tudo, quando tem 100 euros na conta, aí começa a procurar trampo. Aí não acha, né? Aí vai lá e aí reclama de Deus ainda, né? Porque pede, igual o Júnior falou lá, pede na igreja, tipo, Pelo trabalho, de não sei Deus. o quê, mas o cara gastou todo o dinheiro em balada, mano, e só ficou com 100 euros, aí não consegue trampo, aí volta pro Brasil e fala mal da Irlanda e fala mal de Fala intercâmbio que não mal. vale a pena, Fala mal, fala mal. Cara, a Irlanda é né? incrível. O intercâmbio, a experiência é incrível. Eu Pois falo para é. vocês, ó. Só que assim, você tem que ter noção de que você está indo para outro lugar e que algumas coisas que você tem, quando você faz intercâmbio, você aprende mais sobre você. Então, assim, você descobre coisas sobre você, o que você erra, as suas limitações, o quão emocional você fica, sabe? No intercâmbio acontece isso. Só que são coisas boas para você melhorar você mesmo, né? Improve yourself. Porque, Isso cara, mesmo. se você, por exemplo, tem gente que vai para o intercâmbio e acha que, assim, ele tem o quarto dele, tem a rotina dele, ele escuta a música dele, no tempo que ele quer, ele faz isso, ele faz aquilo, ele só come tal coisa. Teve um amigo meu que foi para lá e ele cortava o cabelo de 15 em 15 dias e não cortava quase nada. E tinha o cabeleireiro certo dele. Aí vai para Irlanda, e os caras cortam o cabelo tipo a máquina de produção, pega a maquininha, next one, sabe? E aí não é que nem aqui no Brasil que o cara quer ser o Neymar. Faz um corte do Neymar. Mano, você não é a mesma coisa. E aí esse meu camarada foi um corte, 18 euros. Foi cortar o cabelo, preciso cortar o cabelo, porque não sei o quê, porque você tem que saber que algumas coisas que você faz aqui, o seu quarto, o seu banheiro, o seu creme de pés, lá vai ser diferente, entendeu? Você vai. E a primeira parte, o primeiro momento do intercâmbio é o mais difícil. Tem pessoas que não conseguem muito superar esse momento, ou não se planeja, ou não consegue se adaptar nesse sentido, aí volta e a experiência não é boa. Mas quando você se adapta, quando você vai, você tem que rir das coisas, rir de você mesmo e falar assim, putz, cara, olha o que eu fiz, cara. Olha o que eu fiz, olha o que eu errei aqui. Olha, eu fiz isso, eu fui tentar falar inglês, me embolei todo. Tem muita gente que tem medo de falar inglês, e isso é normal. Só que quanto antes você se livrar desse medo de errar, o medo de errar, melhor. As pessoas vão te corrigir, vão te ajudar, e não fica bravinho porque a pessoa está te corrigindo.
Tem pessoas que parece que não pode ser corrigido, não pode errar, não pode, tem que ser tudo. Não, a gente erra falando português, que dirá falando inglês, entendeu? E aí é mais ou menos isso. O intercâmbio tem que meio que se desprender de algumas coisas e o pensamento de evoluir, né? De crescer. E depois que você se adapta, aí é muito bacana, entendeu? Aí você começa. De repente você está vendo, você tem amigos de outros países, você está falando, que nem aconteceu comigo. Eu conheci gente de vários países. Teve uma vez que eu saí com uma moça alemã e ela era criança na época antes da queda do Muro de Berlim. E ela era do lado leste, do lado leste, né? E ela defendeu assim, nossa, antes nós tínhamos os holidays que a gente ia para uns lugares específicos e não sei o que e tal, e depois que caiu o muro, a gente ficou todo mundo pobre porque fez a comparação, não sei o que e tal. Ela fez meio que uma crítica nesse sentido e eu fiquei ouvindo ela e fiquei pensando, cara, eu tô conversando com alguém que viveu a história que eu ouvi lá e eu tô conversando com a pessoa que viveu a história. Teve uma vez que eu fui fazer quando eu tava para voltar para o Brasil, eu fiz um vestibular, uma provinha de inglês, vestibular, né, para entrar na faculdade. E aí teve a entrevista e as pessoas falando por que queria estudar na faculdade, o motivo e tal. Aí eu falando, não sei quem, eu sou brasileiro, aí não sei quem, eu sou venezuelano, eu sou não sei da onde. Aí tinha um senhorzão, e aí ele falou, sou do Irã. Qual o motivo que você quer estudar? Ah, eu preciso estudar aqui porque o meu país está em guerra e eu não posso voltar para lá, então é a forma que eu encontrei de me manter aqui. E aí você tem essa possibilidade de conhecer pessoas que estão vivendo coisas, né? A ucraniana que ia na igreja dos filipinos falou, eu não volto para o meu país agora porque está em guerra. Aí você escuta a guerra. Aqui no Brasil, guerra parece uma coisa distante, mas para outras pessoas é uma realidade, entende? Então você tem É. essa possibilidade, isso é enriquecedor, você enxerga um mundo diferente, né? Sim. É É isso diferente. que junto que vocês estavam falando, porque eu acho que assim, a galera no Brasil, quando a gente mora no Brasil antes de vir pra cá, a gente tá naquele nosso mundo, né, vivendo, muitos de nós moramos com os pais, né, então quando você sai, você chega aqui, você é uma pessoa totalmente nova, é como se você tivesse um RG diferente, né, então ninguém te conhece, você também não conhece ninguém, um país novo, que você vai muitas vezes morar meio que sozinho, você vai dividir casa, quarto ou casa, mas você vai morar sozinho. Então é isso que as pessoas se deslumbram, né? Tipo, então a pessoa vai, chega aqui, quando tinha a Dice, quando tava aberto, que é 2 euros a pint de cerveja, 500 ml, 2 euros. Aí a pessoa fala assim, meu, tem gente que a gente conhece que chega e, tipo assim, primeiros 2 meses vive todos os dias na Dice. Aí vê que a passagem de avião é barata para ir para outros lugares. Aí começa a viajar. E é exatamente o que o Léo falou. Quando a água bate na bunda, só tem 100 euros na conta. Muitas É, vezes não tá indo para a escola porque só tá vivendo, só saindo, só. Então não tem inglês, só com 100 euros na conta. E como vai arrumar emprego? Aí acaba voltando é. antes do planejado. Então tem que ser exatamente isso daí. Vir com planejamento. Claro, às vezes algumas coisas vão fugir do nosso controle e tal. Mas é bom ter sempre um planejamento, né? Porque as coisas não vai sair muito. Imagine você vir por um intercâmbio que você agora tá 8 meses de 6 meses de escola, 2 meses de férias. Imagine se voltar para um intercâmbio que você tinha planejado 8 meses, você voltar com 2, 3 meses, porque não por responsabilidade, mas porque você desviou do seu foco, né? Aqui no Brasil, muitas pessoas não têm, não conseguem, como fala, não tem planejamento, né? Então, digamos que você não tem planejamento aqui você não vai ter lá fora. Mas se você não, você vai ter que se reinventar. Às vezes, coisas que você não fazia aqui, você vai ter que fazer. Por exemplo, falar inglês é uma coisa que eu não fazia no Brasil. Lá na Irlanda eu tive que falar. E no início era ruim. Por quê? Porque na hora que eu ia numa loja, cara, eu ia numa loja pedir alguma coisa, eu falava, eu já ficava assim, tenso. Caramba, vou ter que falar, o cara não vai entender e tal, não sei o quê. Depois eu quebrei esse paradigma. Mas eu tinha isso, tá?
Aí beleza, aí depois, aí um dia eu falei assim, eu vi uma passagem para Paris, 40 euros. E aí eu ainda não trabalhava na época, mas aí eu falei, 40 euros, um hostel tantos euros, acho que era 15 euros a diária, alguma coisa assim. 3 dias, dá para ir. Vou. Aí eu falei com os meus amigos que vieram também, cara, vamos lá. Aí tinha pessoas que já tava com dinheiro acabando já. Cara, não dá. Eu falei, 40 euros, cara, para ir ali. Aí é que tá, prioridades. Às vezes você economiza numa coisa e na outra você fala, vou dar um presente para mim, vou passear, eu preciso viajar. Pessoas que preferem a balada. Beleza, você gosta da balada? A balada vai ser legal, vai ter várias histórias. As histórias geralmente é vomitando no final. Para você é legal essa história? Beleza, para mim não. Para mim a história boa é eu andando em Paris, é eu em Praga, é eu indo em Santorini, na Grécia. Para mim essa é a história boa, é prioridade. Aí o que eu fiz? Eu falei, vamos lá. Aí a gente pagou, fez e foi. Quando a gente chegou lá, cara, aí a cidade, assim, não foi, assim, aqui é tudo sincero, né? A gente fala coisas boas e coisas. Paris não me surpreendeu. Assim, eu achava que ia ser mais legal, mais bonita a cidade, algumas coisas. O que é bonito de Paris é lindo, mas algumas coisas. De qualquer forma, o que eu achei bacana foi a língua, né? Todo mundo falando francês, assim, bem bonito, parece romântica, cidade romântica, né? Só vi em filme, né, Júnior? No Brasil, a gente só vê Entendeu? Os caras filme, tá lá. falando bonjour, né? Eu lá no meio falando, caraca, mas não entendo nada, né? Aí o que aconteceu? Olha só como que muda a experiência, muda a chave de pensamento. Antes, aí quando o francês ele não é muito, ele não gosta muito que você já chega falando inglês com ele, porque existe antigamente o francês era a língua mundial, depois virou o inglês, né? Então eles têm um pouquinho ainda dessa coisa aí, né? Tipo, eles não gostam muito. E aí você chega, aí eu falei assim, eu vou falar um parlez-vous português, para o cara dar risada, ele não vai falar português, né? Aí eu falo inglês, aí o cara, yes, aí eu começava a falar inglês. Quando eu encontrava alguém que falava inglês, era um alívio, cara, porque eu queria perguntar as coisas. Então, já fazia poucos meses, mas eu já conseguia fazer pergunta e entender a resposta. Antes daquela primeira experiência, eu não conseguia. Agora eu já conseguia, catando milho, mas entendia. E aí, quando eu conseguia tirar a dúvida, ia tal, e resolvia as coisas, e meus amigos, eu estava mais tempo, então eu fui com 2 amigos que falavam menos do que eu, então eu era o que mais falava inglês do rolê. Olha como a vida muda. Aí, de repente, aí bacana, eu achei super bacana, a gente voltou, perdeu o voo para voltar para Dublin, aí teve que pagar mais, tal, isso aqui, coisas que acontecem, né? Mas a experiência, quando eu voltei, mudou a chave. Por quê? Porque o que era desesperador antes para mim, que era chegar numa loja e perguntar algo em inglês, e eu ficava tenso, lá na viagem era um alívio, cara. Quando eu encontrava alguém que falava inglês e me ajudava, então aí aquilo foi uma injeção de ânimo para mim, para voltar para Dublin e arregaçar os estudos. Inglês, 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 e ir para cima, entendeu? Então, valeu muito a pena isso. Valeu muito a pena todas essas experiências aí. Show, show. 2 anos e meio, né, Júnior? De experiência É, aí fora. Cara, o que que você aprendeu? Ela que tá ouvindo a gente aí, vou contar mais podcast, 2 anos e meio. O que que você aprendeu? Tudo que você contou aí, compartilhou sua história com a gente. Qual que foi o, sei lá, o core aí dessa sua experiência de vida de intercâmbio? Contar mais pra galera. cara, o que eu aprendi é o seguinte, que você pode fazer muitas coisas da sua vida, mas você só vai fazer se você fazer. Porque a gente sonha demais, entendeu? Sonha demais. Quando eu tiver tal coisa, quando eu tiver condições, eu faço isso. Quando eu tiver, não sei o quê. Se você for esperar ter condições, né, 100% das condições favoráveis para fazer algo, pode ser que você não faça nessa vida, entendeu?
Entendeu? Aí vai as crenças, né? Tem gente que acredita em outras vidas, tem gente que acredita, sei lá, mas digamos que você tenha só essa vida, tá? Se você não for e fizer, você não vai. Eu lembro que, assim, no intercâmbio as coisas acontecem muito rápido, então, às vezes o pessoal falava, vamos em tal lugar. Aí eu, hoje não dá, tô com dor de cabeça, tô meio assim, peguei frio ontem e tal. Aí os caras iam no frio mesmo, tiravam umas fotos cabulosas e tal. Aí eu, pô, tem que ir em tal lugar. E aí foi passando o tempo, algumas coisas eu fiz, e aí essa coisa que eu falei, vou fazer, eu fiz. Entendeu? Então, ou você, para você fazer, você tem que dar o primeiro passo. E eu acho que o intercâmbio é isso. Se você acha que só de fazer o intercâmbio já vai ser o suficiente, não. Quando você chega no intercâmbio, você vai ter que fazer muito mais. Você vai ter que correr atrás, se reinventar, aquilo que a gente já tem falado aqui. Mas vale a pena. Tudo que você faz e você põe. Uma coisa que é interessante é você cuidar de você, do seu corpo e da sua mente. Não sei se as pessoas falam isso aqui no podcast, mas quando você tem uma mente boa, quando você tem um pensamento positivo, não de ser sonhador somente, mas falar, não, vamos tentar fazer dar certo. Deu errado? Beleza, deu errado. Mas vamos tentar é, workaround, né? Fazer um trabalho aí para poder acertar isso. Aí é diferente, entendeu? Porque se você está com um problema no Brasil, psicológico, ou problema sei lá do que, esse problema vai com você para Irlanda. E aí lá pode ser que seja mais difícil, pode ser que você melhore, que as situações façam que você melhore, que você evolua e tal, mas pode ser que se agrave também. Então, o que eu aprendi, a pergunta do Léo, você tem que se propor a fazer e fazer as coisas. E aí as coisas acontecem. Parece que quanto mais você faz, mais as coisas vão contribuindo ao redor. As pessoas veem você fazendo algo, elas falam, fulano está fazendo, eu tenho isso aqui, eu posso contribuir. E às vezes as condições vão acontecendo, as pessoas vão te ajudando, você conhece pessoas boas no meio do caminho, você faz amizades, e depois de anos você entra num podcast para falar disso, entendeu? Várias coisas acontecem. É Sim. isso. E quando você voltou, qual foi o que você achou muita coisa diferente quando você, depois desses 2 anos e poucos que você morou aqui na Irlanda, você achou muito diferente o Brasil, não sei, a questão de segurança, você teve que usar o inglês quando você voltou? Cara, o Brasil foi uma coisa de louco quando eu voltei. Foi uma coisa de louco, cara. Porque assim, eu voltei, eu voltei meio chato. Me falaram isso, né? Que eu voltei meio chato. Por quê? Aí o pessoal fala, né? É a frase que eu escuto muito. Pô, você viveu 28 anos. Eu fui com 28 anos. Você viveu 28 anos aqui, viveu 2 anos lá e agora tá achando que, sabe? Só que assim, você muda, aí você se adapta muito rápido fora e às vezes para você se readaptar na volta é um pouco mais doloroso, porque você acostuma com algumas coisas que são melhores fora do Brasil e quando você volta, você tem dificuldade, entendeu? Eu lembro que eu pegava, sei lá, é, 10 moedinhas de 2 euros, 10, né? Que dá 20 euros. Eu entrava no mercado e saía com sacolas para comida da semana. Para uma pessoa, tudo bem, mas era. Eu levava, saía com frango, com arroz, com isso, com não sei o quê, com leite de soja, sei lá. E no Brasil, isso aí foi uma coisa que eu fiquei meio em choque, né? Também. A gente só entende o intercâmbio, o câmbio, né? O câmbio do dinheiro quando a gente sai do país, a gente entende melhor isso. E quando eu voltei, assim, muitas pessoas ficaram felizes e tal, mas infelizmente tiveram pessoas que não ficaram assim tão não ficaram tão felizes com os feitos que a gente você acaba realizando algumas coisas quando você sai do Brasil, mesmo que seja em viagem, você faz algumas coisas assim, por exemplo, às vezes eu tô assistindo aqui televisão e passa lá a imagem da Fontana de Trevi, ou passa, aí tá uma notícia falando, o leste europeu, a mulher tá lá em Praga lá. Aí eu olho assim e falo, cara, que legal, estive ali é mó legal, tem um negócio, vende não sei o quê. Às vezes você tá falando aquilo, a pessoa olha para você assim,
Mano, o cara tá se achando, o cara tá se achando, meu, o cara tá querendo dizer, entendeu? Então, assim, eu acho, quando você volta pro Brasil, você tem que meio que dar uma segurada na emoção, entendeu? De ficar falando muito. Tem pessoas que não estão nem aí para saber da sua história, não querem saber. Então, não precisa sair contando. É o conselho que eu dou. Agora, quem quer saber, beleza. Aí tem pessoas que têm interesse de conhecer, de saber da experiência, de ouvir sua opinião sobre as coisas. Tem pessoas que valorizam o cara que saiu do Brasil e falam assim, mano, eu vou ouvir o que esse cara tem a dizer, ele tem algo a dizer, entendeu? E tem pessoas que não, tem pessoas que ficam meio, né, não quer muito. Agora, em relação ao inglês, eu tive uma expectativa muito grande quando eu voltei para o Brasil, de trabalhar, falar assim, não, agora eu tenho inglês, os caras vão me admitir, vai ser sucesso. Ó, o que eu posso dizer é, depende da área, tá? Depende da área. Tem área que os caras vão valorizar pra caramba seu inglês, vai valer ouro. E tem área que os caras vão olhar para você e vai ser até ruim você falar que fala inglês fluente. Os caras vão falar, mano, eu vou contratar esse cara não, meu, o cara fala inglês fluente, vai que eu rodo aqui, o cara pega meu lugar. Dependendo da área, os caras podem fazer isso, entendeu? Verdade. Então, sei lá, o inglês valeu a pena no início, no primeiro ano, um ano e meio, assim, eu não usei inglês e até tive dificuldade de arrumar emprego, porque eu estava tentando na área da gestão, da qualidade e tal. Não só da qualidade, mas gestão em geral, né? E eu senti ali que algumas empresas até falavam para mim que eu tinha que procurar um emprego que me pagasse melhor em outro lugar. Que é o mercado está querendo uma pessoa somente para fazer uma coisa ali, pagar um salário X e então eu não senti uma boa receptividade para algumas coisas que eu tentei. Mas aí foi aí que eu comecei a me interessar pela área de tecnologia, comecei a estudar nessa área e aí eu percebi a diferença, que nem eu consegui um emprego no meio da pandemia, e se eu não tivesse inglês, eu não tinha conseguido, não tinha sido admitido, porque eu não tinha experiência, entendeu? Então, o inglês ele foi essencial nessa hora. Hoje eu faço cursos, faço treinamentos em inglês, no meu trabalho eu falo com gringos, eu resolvo algumas coisas, falo com eles em inglês, desenrolo, legal, assim, alguns trabalhos de suporte a gente fala, usa a língua. E teve um evento que um grande amigo meu foi fazer um evento com um cantor gospel americano no Brasil e eu que fiz a negociação, entendeu? Então ele estava tentando fazer lá, usando o Google e tal, estava tendo dificuldade. Aí aí ele falou, cara, me ajuda aqui. Aí eu falei, pega o WhatsApp da agent lá, sales do cantor, eu ligo para ela logo, já falo. Aí liguei, ela falou, ó, tô preocupado aqui porque parece que, sei lá, eu não consigo falar com ninguém, não sei se é fake, não sei se é o que que é, não vou mandar ele pro Brasil. Aí eu falei, não, ó, fica tranquila, eu tô aqui representando e tal, conversei e tal. Aí, a partir do momento que eu entrei na negociação, eles tiveram, como fala, confiança de fazer o negócio. Então foi fechado o negócio, a gente fez um evento grande no Credit Card Hall e eu fui o cara que negociei isso, entendeu? E eu estava ali organizando os bastidores e tal. Então tudo passava por mim do evento, né? Entre as equipes. Então foi um momento que, como diz no futebol, agora eu se consagro, né? Tipo, foi um momento que eu fiquei feliz, cara, porque eu tava vivendo um momento difícil de volta, de retorno, e aí aconteceu esse evento, foi uma coisa muito boa, e depois eu fui para a área de tecnologia, e isso me ajudou bastante, e continuo estudando e ralando, né? A vida não é fácil, né? Aí falar assim, aí hoje, como ele está? Hoje eu estou trabalhando, estudando e ainda construindo as coisas. Mas eu posso o quê? Hoje eu posso falar que eu tive algumas experiências, que eu tive algumas vivências que, que talvez algumas pessoas precisariam de mais tempo para fazer isso se elas não fizessem do jeito que eu fiz, porque eu fiz sem muitas condições, entendeu?
Eu mesmo investi em mim, né, juntando um dinheiro ali e fui ali com o dinheiro contado. Mas o que aconteceu? As coisas foram dando certo. Quando você tem a vontade de fazer e você é uma pessoa que é bacana, assim, que tenta ser o máximo honesto possível, as coisas vão fluindo, vão dando certo, né? Então, Muito bom. Isso aí. A gente tá chegando pro final aqui, a gente vai puxar os quadros, muito bom o papo, muito bom conversar. Porque eu acho que muita gente tem essa dúvida, né? Eu principalmente eu tenho essa dúvida. Essa dúvida sempre ronda a minha cabeça, assim, se eu voltar pro Brasil, como será que vai ser a minha vida no Brasil? Porque aqui já tô morando aqui 5 anos já, então já tenho uma certa rotina, meus certos costumes. Como que vai ser essa volta pro Brasil, né? Principalmente com essa parte de emprego, né? Como a gente trabalha na área de tecnologia, vai ser um pouquinho mais fácil, até mesmo a gente morando no Brasil, conseguir um emprego, agora que as coisas estão remotas, consegue arrumar alguma coisa fora morando no Brasil, né? Mas sempre a gente tem essa questão, e com certeza muita gente que ainda está aqui tem essa questão de como vai ser essa volta pro Brasil, né? Por isso que é sempre bom saber quem já vive esse lado. Mas muito boa a história aí, Júnior. E a gente está indo pro nosso quadro, que é o quadro Mitos e Verdades, que você tinha falado no começo. Qual que era uma ideia que você tinha de quando você morava no Brasil, que depois de você morou aqui 2 anos e meio, você viu esse pensamento, essa ideia é um mito, e qual que é um pensamento e uma ideia que você viu que era verdade de como morar fora? tá. Ó, uma coisa que eu ouvia muito quando estava no Brasil é que eu ia chegar em 6 meses eu ia estar falando inglês. Só que a expectativa é o quê? Quando você escuta isso? Isso é um mito ou uma verdade? Não é nem mito e não é uma verdade. Por quê? Eu vou explicar essa teoria louca aqui. Em 6 meses você fala inglês. Quando você vai para fora. Se você se dedicar, você fala. Só que qual a expectativa? Você imagina você falando inglês do William Bonner americano lá, você ouviu os políticos, os caras, os repórteres, sei lá, você falando inglês desenrolando mesmo, e não, isso aí você está longe de conseguir em 6 meses, tá? Mas falar, você fala. Só que a minha expectativa, por isso que eu considero um mito, era que eu ia estar falando mesmo, assim, falando bem, tal, entendendo tudo, que nem a gente está conversando aqui. A gente está tendo uma conversa aqui, eu entendo 100% o que vocês falam, vocês entendem 100% o que eu falo, e a gente fala com uma fluência. Eu achava que eu ia, em 6 meses, estar falando inglês dessa forma. E não, para mim foi um mito, tá? Agora, verdade é que eu realmente, assim, quem me via que eu não falava nada e de repente chegasse lá em 6 meses e visse eu falando 3, 4 frases e cumprimentando uma pessoa e dando tchau e não sei o quê, aí a pessoa ia falar, não, tá falando inglês, cara, entendeu? Então, é mais ou menos, é uma explicação maior dessa coisa que pode Certo. ser criado um mito na cabeça da gente, tá? Verdade, cara, verdade é assim. Uma coisa que eu ouvi que foi, inclusive, do professor que eu falei do início lá, que é uma das experiências mais incríveis da vida. Isso é verdade, cara. É mais incríveis, porque o que você vive no intercâmbio é totalmente diferente, entendeu? É totalmente diferente. Então, é incrível, só que você tem que explorar isso, tá? Porque você está num lugar diferente. Você tem inúmeras, você tem, como fala, uma coisa que eu gosto de fora do Brasil, eu estava conversando com o Léo esses dias, estava conversando com ele, falando uma das coisas que eu gosto muito da experiência de morar fora do Brasil é a diversidade cultural, tá? Um dia desse eu estava conversando com a moça e ela é meio, ela não gosta de pessoas que elogiam fora do Brasil, que ela fala que é paga-pau de gringo. Ela falou isso para mim. Eu falei, não, você está com a mente um pouco fechada. Por quê? Porque existem coisas incríveis da nossa cultura que a gente tem que exaltar e tem que ficar feliz. Mas existem coisas da cultura desses caras que a gente tem que aprender. Tem que aprender com eles muita coisa. E eles aprenderam algumas com a gente. Então, não há problema a gente pagar pau para eles em certos aspectos, porque tem aspectos que eles vão pagar pau para a gente.
Acabei Da desviando. diversidade cultural também, Exato, né? obrigado. De morar, de A se aprender diversidade muito, né? cultural. Aí eu falei para ela, essa moça da diversidade cultural, ela falou: Nossa, mas aqui a gente tem gente do Brasil inteiro, em São Paulo, não sei o que. Eu falei: Eu sei, mas olha, por exemplo, eu contei para vocês a história do iraniano, da moça lá da alemã, né? Então, por exemplo, esse tipo de experiência eu tenho em São Paulo? Posso até ter. Existem os lugares ali, os redutos ali, as pessoas gringas que vêm para cá, mas fora do Brasil, o pessoal que vai para um país de língua inglesa, e é diferente, a diversidade é muito maior. As pessoas vêm de países que você nunca nem ouviu falar, você descobre que o país existe lá, sabe? Então, essa é uma das coisas que eu acho fascinante. Mas tem muito brasileiro e muita gente que vai para fora que não usufrui disso, tá? Que não chega a conhecer pessoas de outras nacionalidades, não fazer muitos amigos assim. E eu aconselho a fazer. Aconselho a conhecer a cultura, saber, porque é muito bacana, entendeu? Então, o Brasil é uma grande bolha de falantes de português de 200 milhões de pessoas, né? Então, assim, existe diversidade cultural, existe, mas quando você está num país, assim, por exemplo, o Léo está em Portugal. Portugal, ele tá ali na Europa e consegue falar com gente de tudo que é lugar. Se ele viajar um pouquinho, já está falando outra língua, né? E a Irlanda é incrível, né? Assim, a diversidade cultural ali de Dublin, vale a pena. Mas o Brasil, cara, o Brasil é bom, clima muito gostoso, comida, algumas questões econômicas, políticas é bem difícil aqui, mas se você tiver estrutura, tiver um bom trabalho, tiver como empreender, também não falo que não vale a pena voltar. Mas para mim, assim, eu sinto muita falta da diversidade cultural, de falar inglês, de falar com outras pessoas de outras nacionalidades, assim. E aqui a gente não tem muito isso, né? Pelo menos onde eu estou morando aqui, eu converso, dificilmente falo inglês, né? Sei lá, é bem local, assim, né? Cultura local, algumas coisas que você vai falar, pessoas não vão entender, né? Sim. É diferente, assim. Isso aí. Esses são os mitos e verdades. Então, Júnior, a última pergunta aqui do podcast. A gente sempre faz para os nossos convidados. Imagino que todo mundo que tem esse sonho, esse objetivo de, igual a gente teve, né, de morar fora, tal, está te assistindo agora. Qual que é a dica, algum conselho aí que você daria para eles? A dica para quem quer fazer intercâmbio, é isso? Isso, isso. Cara, a dica que eu dou primeira, assim, se quer fazer, realmente faça e não fica ouvindo muitas pessoas, tá? Eu vi uma frase uma vez falando assim, more movements and less announcements, né? Faça mais e fale menos, né? Anuncie menos. Porque assim, às vezes você fica falando para as pessoas, eu vou fazer intercâmbio, eu vou não sei para onde, eu vou aquilo outro. Eu não estou falando no aspecto de energia nem de nada. Muitas pessoas acreditam nisso, né? Que tem pessoas que jogam energia boa, outras não. Mas eu acho que o que compensa mais é você realmente planejar com você mesmo, falar, quero fazer, vou fazer, e aí depois, quando tiver a casa arrumada, quando estiver quase para ir, aí você fala para as pessoas, entendeu? Foi isso que eu fiz, eu decidi fazer isso, porque quando eu falava que eu ia fazer, eu ouvia muita gente jogando negatividade, falando, cara, como é que você vai fazer, não sei o quê, entendeu? Então, esse é o conselho que eu dou. Agora, você quer fazer, tem vontade de fazer? Você tem que fazer. Porque se você não fizer, pode ser que você se arrependa. Geralmente a gente se arrepende do que. Esses são clichê, né? A gente se arrepende do que a gente não fez, né? Então,
vai para cima, faz seu intercâmbio e vai com a mente aberta. Vai com a mente aberta para se reinventar. É isso, entendeu? Esse é o meu conselho. Muito bom, Muito bom. muito bom. Como que a galera que quiser saber mais alguma informação aí sobre o intercâmbio, sobre a parte da área de informática, sobre a parte de música, se a galera quiser te encontrar na internet aí, como que a galera consegue te achar na internet? Pode me achar no Instagram, Evans Júnior 2, né? EVANS Júnior, tudo junto, né? Júnior 2. E aí consegue falar comigo lá, mandar um oi, se quiser conversar, a gente pode conversar numa boa. Eu já ajudei algumas pessoas, né? Falei para eles o que eles querem, assim, conselho nesse sentido de intercâmbio, então pode entrar em contato comigo sim, com certeza. Beleza, a gente vai deixar o link na descrição aí e nossos links aí nas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook e no Spotify como Conta Mais Podcast. Spotify sempre a gente tá postando os áudios lá na íntegra. No Instagram a gente tá como Conta Mais Podcast Underline, sempre tá postando as novidades lá e alguns trechos dos episódios, segue a gente lá também. E aqui no YouTube, aquele papo padrão, não se esquece de seguir, compartilhar a gente, deixar o comentário, que sempre a gente tá observando lá. Muito obrigado pra todo mundo que deixou o comentário, deixou o like lá. Brigadão aí, Júnior, muito bom o papo aí, com certeza tem muito mais história pra contar, principalmente das histórias do Rick Shaw, né, que sempre tem aquelas histórias. Tem boas e as histórias mais difíceis assim também, mas todas são válidas. No final, tudo é muito bom. Muito obrigado aí pelo papo. Léo, valeu, mais uma aí, tamo junto. Tamo junto. Brigadão, galera, até mais. Valeu, obrigado. Beleza? Um Valeu, tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.